Você está bem? Você está preparado? Amém. Queria começar fazendo uma pergunta. Quem aqui gosta de viajar? Ó, eu também gosto. Viajar é muito bom, né? Conhecer lugares novos, ou então até você viajar para um lugar já conhecido. E toda viagem, ela precisa de uma preparação. Mas quem aqui gosta de viajar para um lugar que não sabe chegar, não sabe ir? Porque para toda viagem nós temos uma preparação. Nós tendenciamos a saber qual é o caminho, a saber para onde nós vamos. Ah, Douglas, mas nem em todo lugar que eu vou eu sei o caminho. Sabe sim, porque a gente coloca no GPS. E o GPS ele vai nos direcionando. Porque ninguém gosta de ficar perdido. Ficar perdido é ruim, não é? Mesmo você dentro da segurança do seu veículo, seja o que for, como você estiver se locomovendo, mas estar perdido é ruim, traz uma sensação ruim, traz uma sensação de insegurança, de medo, às vezes até um certo pavor. Não é assim? Mas a gente precisa se preparar para viajar. E às vezes, a nossa vida, parece que a gente tem vivido sem se preocupar com o amanhã. Ah, Douglas, claro, porque o amanhã pertence a Deus. Mas Deus projeta e também planeja. E a gente não pode viver de qualquer jeito. Existe uma preparação. Porque é necessário que nós saibamos qual é o caminho. Porque o pastor fala várias vezes, para quem está perdido, qualquer caminho é a solução. O que a gente vê hoje no mundo, pessoas indo para tudo quanto é lado, sabe, são pessoas perdidas. São pessoas que não sabem o caminho. Então, qualquer lugar que elas apontarem, que aquilo for favorável, ainda que de início, vai conduzir elas à perdição. Vai conduzir elas ao fracasso, à tristeza, à solidão. E nós somos aqueles que Deus levantou nesse tempo para sermos essa referência de também apontarmos o caminho, ou aquele que é o caminho, por melhor dizer. Jesus, em sua última noite com os seus discípulos, ele vem já desde um tempo pré-anunciando que ele iria os deixar. E chega aquela noite, chega aquele dia, aquele fatídico dia, a última noite, que ele seria entregue para ser crucificado. E é possível ver em meio aos discípulos um certo medo, um certo desconforto. Porque, pensa comigo, em todo momento aquele que tinha a resposta estava presente. Em todo momento aquele que tinha a solução era presente. Aquele que tinha a provisão era presente. Mas agora ele fala, ó, eu estou indo para um caminho e vocês não podem ir. O caminho para o qual eu vou, vocês não podem ir. E Pedro se levanta e fala, não, Senhor, mas qual o caminho eu vou? Olha, eu dou até a minha própria vida por você. Imagine, sabe, todo o amparo que um pai tem por filho. Por um filho. E eu passei por isso. Toda a minha vida, a minha juventude, a minha adolescência, a minha infância, eu passei com os meus pais. E eu casei, e logo assim que eu casei, meu pai e minha mãe foram embora. Foram morar em outro lugar. Irmão, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem saber o que fazer. Agora eu tinha minha própria família, estava iniciando a minha própria família. Tinha acabado de casar, eu não sabia fazer nada. E pior, eu morava na casa de trás, meu pai morava na casa da frente. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei, que eu olhei a casa vazia, eu me senti vazio por dentro. Porque aquela segurança que eu tinha, ela tinha ido embora.
Você acha que era diferente com os discípulos? Você acha que não tiveram medo? Não ficaram, e agora sem Ele o que nós vamos fazer? E agora sem Ele como vai ser de nós? E tem esse embate, e tem essa comunicação, e tem agora cada um olhando um para o outro e falando, e agora? Como vai ser sem Ele? Ele é a nossa segurança, Ele sempre foi. Desde o primeiro dia que nós o encontramos, Ele se tornou para nós alguém muito importante. Mas e agora sem Ele? Como vai ser de mim e de você? Abre comigo, por favor, no livro de João, no capítulo 14. A partir do verso 1. João 14, verso 1. E olha o que ele fala, ele começa falando, depois que ele percebe essa movimentação entre os discípulos, ele começa falando, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Em todo momento ele falou sim, ele disse que ele iria, mas ele também disse que ele voltaria. E ele continuou deixando, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eita. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí o 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em meio a uma confusão de sentimentos, em meio àquele burburinho dos seus discípulos, ele começa falando, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. Eu estou falando para vocês desde muito tempo que eu tenho que partir, que é necessário que eu parta, que é necessário que momentaneamente eu deixe vocês. Mas virá outro. O Espírito Santo da verdade, o Consolador. Mas era difícil entender, é difícil compreender, queridos. É difícil estar nessa posição. Hoje nós temos essa informação que ele voltou. Mas eles não tinham essa certeza. Dúvida. E agora, o que vai ser de nós? E ele fala, não, aí vem Tomé, e Tomé se levanta e fala assim, Senhor, nós não sabemos o caminho. Mas o interessante é que na Bíblia Viva, o mesmo versículo, ela traz a seguinte tradução. Tomé falando, 14 verso 5. Não, nós não sabemos, disse Tomé. Não temos nem ideia de qual é o lugar para onde o Senhor vai. Portanto, como podemos saber o caminho? Passaram o tempo todo com Jesus. Ele falando de quem ele era e para quem ele teria que voltar. O tempo todo ouvindo o mestre falar a mesma coisa, e agora ele fala assim, não, eu não sei para onde você vai. Eu também não sei o caminho. E Jesus, ele solta essa frase, respondendo a pergunta de Tomé. Tomé, o caminho sou eu. Eu sempre fui o caminho para você, Tomé. Não somente eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade, Tomé. Não somente eu sou o caminho e a verdade, mas eu também sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O mundo, a religião prega, todos os caminhos levam para Deus. Mas o cristianismo prega, só existe um caminho. Só existe um caminho, não existe vários caminhos. Mas a religião insiste em pregar isso. Por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo.
Tantas pessoas se afastando, tantas pessoas cometendo tanta coisa, por quê? Poxa, independente de qualquer coisa, esse caminho aqui vai me levar para Cristo. Não, não vai. É triste, queridos, mas é verdade. Pessoas andando totalmente desamparadas, sem saber o que fazer. Mas simplesmente não querem aceitar um cristianismo onde dizem para elas, olha, o caminho é esse. Porque elas veem o prejuízo, veem dano em seguir a Cristo dentro de uma igreja. Está ali, receber ordens, ser tratada. Não, eu me sinto presa. Preso você se sente lá fora. Mas você não sabe. O prazer do mundo, ele aprisiona o homem. O prazer do mundo, ele tira o homem do foco, tira o homem da sua trajetória original. Os prazeres do mundo fazem com que o homem olhe para si mesmo e deixe de olhar o caminho. Não existe, queridos, outro caminho a não ser Ele. Ele é o único caminho. Aqui ele desmistifica tudo aquilo que viria depois. Não, vamos para tal religião, porque ali é o lugar certo. Não, vamos fazer esse ritual, porque aqui é o lugar certo. Aqui ele já tira tudo isso. Não existe outro caminho. Ele é o único caminho. E ele fala, eu sou. O interessante é que lá no Antigo Testamento, quando Moisés, ele está tendo a sua conversa com Deus, ele pergunta, olha, quando o povo vir me indagar, o que eu digo quem você é? Fala que eu sou, o enviou. Ele estava num poço bebendo água e agora ele está se revelando para uma mulher que a própria religião dizia que não poderia ter essa aproximação. E novamente ele fala, ó, eu sou. Se você soubesse quem eu sou. Mas um pouquinho à frente ele fala, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai alcançar aquilo que é necessário alcançar se não estiver em mim. O próprio Jesus não veio somente mostrar a verdade, mas ele era a verdade. O mundo vai pregar que não existe verdade absoluta. Mas a Bíblia diz que ele é a verdade. E ele é a verdade absoluta. Seja todo homem mentiroso, mas Deus ele é verdadeiro. O mundo quer pregar um monte de coisa. Não vai para a igreja não porque você vai ser aprisionado. Não vai para a igreja não porque você vai ter que dar o seu dinheiro lá para o pastor. E o pior, irmãos, é quando eu vejo crentes que se desviaram pregando ao contrário. Já tem a vida toda torta e agora querem falar que aquilo que ele aprendeu, que ele sabe que é verdade, não, isso é mentira. E pior que sempre cai tudo na conta do pastor. O cara que dá a vida, o cara que é dependente do horário, se alguém ligar, ele, oi, tudo bem? Não, poxa, estou indo para aí, vamos resolver, vamos conversar. Pastor, tem 10 minutinhos? Quando viu, ficou 2, 3 horas. E ninguém enxerga isso. Todo mundo vai casar, todo mundo se prepara, todo mundo vai lá. É 500 padrinhos, é não sei quantas madame, é não sei um monte de coisa. Ninguém lembra do pastor. Todo mundo de roupa nova, todo mundo ali, pô, né? Bem arrumado, maquiado, ninguém se lembra da esposa do pastor. Será que ele tinha roupa para ir naquele dia? Será que ele estava bem naquele dia? Mas ninguém olha para isso. Porque o mundo, ele tenta colocar uma informação dentro da igreja. Cuidado com o pastor, tá? Cuidado com o seu líder, tá? Há pessoas sim, queridos, nós não podemos ser
Não podemos ser, me ajuda, gente, por favor. Extremista. Mas não era essa palavra, não. Quem me ajuda? Ingênuos. Existe muita liderança ruim. Existe muita liderança perversa. Mas são poucos. Diante de todos aqueles que estão fazendo, estão suando. E tem gente acreditando nisso. Tem gente deixando de olhar para Jesus. Porque está olhando para o homem, aí o homem falha, ele coloca a culpa em Deus. O homem falha, ele vai descontar em Deus. Por quê? Porque Deus não desconta. E a gente não está vendo isso acontecer. Isso está diante dos nossos olhos. Ele é a verdade, querido. Ele não muda. Ele não mudou. Ele não vai mudar. Ele é o mesmo para mim e para você. Independente de qualquer coisa, se hoje eu acordei e não quis adorá-lo, ele continua sendo Deus, continua no trono. Não tem problema. Mas ele quer sempre buscar a mim e a você, para que nós venhamos a ter com ele essa comunhão, essa adoração. Andar com Cristo, nós tem que ter comunhão para andar com Cristo, para saber quem ele é. Pensa assim, se nós tivéssemos aqui 1000 pessoas, e no meio dessas 1000 pessoas, eu escondesse o pastor Felipe, será que a gente não conseguiria achá-lo? Você vai dar uma olhada assim, você vai falar assim, poxa, mas pelo cabelo é o pastor. Olha, pelo óculos assim, por quê? Porque tem convívio, tem comunhão, tem palavra. Mas imagine se chegasse alguém aqui que nunca tivesse visto ele. Poderia ter 3, 4 pessoas aqui, ele está conversando com alguém e fala, ih, rapaz, nem sabia que era o pastor. E a gente está querendo levar uma vida com Jesus assim, andando no caminho, mas sem saber qual é o caminho. Não, esse aqui é o caminho que Cristo está me conduzindo. Será? Será mesmo? Esse é o caminho? Porque, irmão, sem comunhão, não tem como saber o caminho. Existe uma bússola colocada por Deus dentro de nós, o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Ele vai nos guiar a toda a verdade. Irmãos, andar em toda a verdade necessita de renúncia. Andar em toda a verdade necessita de sacrifício. Andar em toda a verdade necessita abrir mão, muitas vezes, do nosso próprio desejo, do nosso próprio querer, por andar na verdade. O pastor falou algum tempo atrás aqui que ele teve algum certo desconforto lá onde ele mora com o vizinho. E ele falou assim, rapaz, o cara está me repreendendo, está falando tanta coisa para mim aqui, mas ele manteve a sua postura de pastor, não, de filho de Deus, de crente. Não é só porque ele é pastor que ele deve andar nisso. Ele deve andar nisso e eu e você andarmos nisso também, porque nós somos uma nova criatura. E nós andamos na verdade. E a verdade é, a gente não rebate o mal com o mal. Mas se vence o mal praticando o bem. Essa é a verdade absoluta. E isso não muda. Por mais que o mundo esteja dizendo, não, bateu, levou, não. A gente apanha e dá o outro lado. Porque essa é a maneira bíblica de ser e de andar na verdade. Às vezes, ser guiado pelo Espírito, parece que a gente vai perder. Parece que as coisas não são favoráveis, parece que aquilo não, mas isso aqui é mais favorável, isso aqui é o maior, isso aqui é o melhor. Então o Espírito Santo por dentro, não, rapaz, aquieta o coração, calma. Não é isso que eu tenho para você. E a gente ter que lutar com nós mesmos é difícil. É muito mais fácil dizer não para o outro do que dizer não para nós mesmos. Porque tem a nossa vontade, tem o nosso desejo. A carne está gritando.
E a gente tem que se sujeitar ao Espírito, à palavra, e falar assim, não, eu vou esperar. Eu vou aguardar. Queridos, lá no meu trabalho, quando eu entrei no dia 12 de dezembro de 2019. Logo no ano seguinte, veio a pandemia. Eu era o novo de casa. Eu não iria nem sujar minha carteira. Eu não tinha R$10 de fundo de garantia. Eu era a pessoa mais provável se tivesse algum desligamento de sair. Mas sabe, eu estou lá até hoje. Porque eu confiei na palavra que eu recebi dentro da minha casa. Pessoas muito mais antigas que eu. Que seria necessário um levantamento de recurso muito maior para dispensá-las. Foram dispensadas e eu não. Eu permaneço lá. Sabe por quê? Porque eu recebi uma palavra. E aquela palavra que eu me seguro e me sustento até hoje. Não foi o pastor que me falou, não foi minha esposa que falou, foi Deus que falou para mim, olha, o emprego é seu. E eu sei, irmãos, que quando chegar a hora que eu vou ter que sair, Ele também vai falar para mim, ó, acabou o seu tempo. Eu não vou ser pego de surpresa, você não precisa ser pego de surpresa. Por quê? Porque você anda na verdade, você anda com a palavra. É ela que sustenta a nossa vida, é ela que nos dá o norte. Ele fala, queridos, eu sou a vida. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus deu tudo o que Ele tinha por mim e por você. Deus deu o melhor que Ele tem para mim e para você, para alcançar a nossa vida. Como andar e como viver de maneira alheia a tudo isso. Como não enxergar um Deus que sempre quer conversar. Um Deus que sempre quer a aproximação, que de alguma maneira Ele busca, de mim, de você, sentar e conversar. Eu gostei quando a moça que estava aqui, eu não sou bom de nome, vocês sabem, né? Quem? Ianesca. Que ela falou que ela entrou dentro do carro, falou assim, eu vou falar com Deus. Irmão, mas que coisa extraordinária, sabe? Uma consciência da presença. Uma consciência de, poxa, dependente da situação, mesmo ali naquela situação que ela estava, que era totalmente desfavorável, ela lembrar, não, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me guarda, que me protege, eu tenho um Deus que me deu uma promessa. Quando ela citou que ela veio para cá, que ela abriu mão de tudo lá, e ela falou, da geladeira, ela falou assim, não, olha, quem me tirou de lá foi o Senhor. Sabe, e ela simplesmente se segurando em uma palavra. Aquele que me tirou de lá não vai deixar eu fracassar aqui. Sabe que Deus não tira, não muda eu e você de lugar para que o outro lugar seja um lugar de fracasso. Não, pelo contrário. Deus nos muda de lugar para que o outro lugar seja de triunfo. Amém. Por quê? Porque Ele é glorificado nisso. Amém. Por quê? Porque Ele é exaltado nisso. Deus não muda ninguém de lugar, ainda que seja desconfortável, ainda que pensamos que seja desfavorável, sabe, mas é momentâneo. Ele é passageiro, vai acabar. E está chegando, gente, está chegando um tempo melhor. Está chegando um tempo glorioso para a gente, está chegando. Eu lembro quando o profeta fala para o jovem, vai lá olhar. E o jovem vai, e ele fala assim, não tem nada. E o profeta fala, não, vai lá olhar, ver se tem alguma coisa, vai chover. Ele, não, poxa, não tem nada. Daqui a pouco ele vai lá ver, e o jovem volta e fala, tem uma pequena nuvem. Uma pequenininha, era o suficiente. O profeta já tinha certeza que ia acontecer. Mas ele manda alguém, não, vai lá que você vai ver com os seus olhos. Ele não tinha dúvida que aquilo não iria acontecer. Ele tinha convicção, ele tinha certeza.
Mas perto dele tinha alguém que não estava vendo ainda. Perto dele tinha alguém que não estava crendo ainda. Ele falou assim, não, volta lá. Volta lá que você vai ver. Volta lá que você vai participar disso. Acredita. É verdade. Deus tem o melhor para mim e para você. Sempre. Todos os dias. Independente da situação. Independente de como a gente possa estar vivendo. A gente teve agora esse mês ainda, né, amor? Se eu não me engano. Gente, o que choveu de bomba lá em casa não está no gibi. Bomba. Marido que atacou a esposa. Amigos nossos. Marido que tirou a sua própria vida. Esposa que está em coma sem ter notícia. Criança que deu parada cardiorrespiratória. Parece que a gente estava, esse mês, lidando lá em casa com um monte de granada, com um monte de campo minado. E, sabe, às vezes, se a gente olhar para tudo isso, isso também nos corrompe. Isso também nos assusta. Isso também nos amedronta. E diante de tudo isso, né, Andréia sabe o que a gente vai fazer. Irmão, vamos orar. Andréia ligou lá para a moça e falou assim, ó, ela está esperando uma oração. Eu falei, não tem problema. Chegou a minha hora do almoço, eu falei, poxa, tudo bem? Olha, deixa eu orar pela sua filha. Eu não estou aí presente não, mas Deus está. Eu não posso estar aí não, mas a palavra que eu envio daqui, ela chega aí. E ela se manifesta. E eu orei pela criança, queridos. E a criança está melhorando. Juntamente com ela, ela já pegou o telefone e falou assim, ó, tem outra aqui do mesmo estado, você pode orar? Eu falei, posso? Eu orei. E estão lá. Estão saindo da situação totalmente desfavorável. 2 menininhas de 2 ou 3 meses, mais ou menos. Aí, ó, 2 meses hoje. Totalmente entubada, a mãe desesperada, sem saber o que vai fazer. E veio uma palavra de Deus para ela. Eu só fui o canal. Eu só peguei e fiz aquilo que eu poderia fazer. Aquilo que você também pode fazer. Uma ligação, olha, eu não estou aí não, mas Deus está. Deus vai socorrer você, Deus vai mudar o quadro da sua filha, Deus vai tirar ela da situação. Deus não te deu a sua filha para desgosto, para tristeza. Deus vai levantar ela para uma nação. Deus vai levantar ela para um povo. Deus te deu ela para a alegria sua e da sua família. Não é para a tristeza sua, não. E a palavra começou a vir, irmão, começou a brotar. Eu comecei a declarar vida sobre aquela criança. E aquela própria conversa daquela mãe, como ela estava antes, meio choramingosa, começou a mudar, começou a se animar, a ponto de ela falar assim, não, poxa, compartilha também aqui do lado. Ela não quis somente para ela, não, até uma aqui que está na mesma situação, está entubada, teve o mesmo problema. Eu falei, não tem problema, vou orar também. Por quê, irmão? Porque eu sei a quem eu sirvo. Quem eu sirvo não tem espaço para ele. Quem eu sirvo não pode estar longe, pode estar perto. Ele entra e ele resolve. Ele entra e ele atende. Ele entra e ele socorre. Às vezes a situação é totalmente desfavorável. E quando André trouxe aquela informação, eu sou pai. Uma criança pequenininha. Tendo parada cardiorrespiratória, o coração parou de respirar, queridos. Eu penso no meu filho logo, eu penso nos meus filhos logo. E chega, sabe, aquele aperto no coração, e para aquele desejo de ficar calado, de ficar quietinho. Não sei se com vocês é assim. Mas não, queridos, eu sabia o que era para fazer. Aí André mandou mensagem, falou, Deus, você pode ligar? Eu sei que você tem algumas coisas para fazer. Eu falei, não, filha, na hora do meu almoço eu vou ligar. Fui lá, irmão, perdi meia hora, 40 minutos lá do meu almoço, mas fiz o que eu tinha que fazer, não deixei de fazer, não. E não deixei medo entrar no meu coração, porque eu tenho uma verdade, eu sei que Deus guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda os meus filhos, guarda a minha igreja, guarda a minha liderança, guarda os meus pastores. Esse é o Deus que nós servimos. É nesse caminho que Ele quer que a gente ande, é nesse caminho que Ele quer nos fazer prosperar. A grande questão é que às vezes o caminho fica um pouco difícil.
E a gente quer desistir. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus nos deixou para trás, e Ele continua e fala, não se vira não, Deus está comigo e contigo, em todo o trajeto, em todo o percurso. Quando Jesus fala para os discípulos, olha, vamos para o outro lado. E eles vão na frente. E agora vem a tempestade, vem o vento, se levanta um monte de coisa, e Jesus vem andando em meio à tempestade. Não, irmãos, ele falou, ó, vamos para outra margem. Ele falou, então, ele disse o seguinte, vai chegar lá todo mundo bem. O que se levantou foi contra a vontade dele. A vontade dele, ó, vamos para outra margem todo mundo. Aquilo que se levanta contra não provém dele. Mas o mundo quer dizer que tudo que acontece é culpa de Deus. Nasceu, está com saúde, é Deus. Nasceu, deu um problema, é Deus também. É Deus pesando a mão. É Deus promovendo isso para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo, seja para quem for. É Deus, queridos, não é Deus. Não é Deus, Deus é bom. E tudo é Ele. Se tem coisa boa acontecendo, é Ele. Mas se tem coisa ruim acontecendo, é Ele. Não, irmão, a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável. Tudo aquilo que se levanta contra aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável, não provém de Deus. E a gente precisa acreditar nisso no momento difícil. A gente precisa acreditar isso no dia mau. Porque o dia mau ele vem. O dia mau ele chega. Então, quando você está declarando isso, não, a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre o dia mau. Mas a mesma Bíblia também diz, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia também diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a palavra que a gente declara, é a palavra que a gente libera, é a palavra que vai transformar a vida de alguém, independente de onde ela esteja. É a palavra que vai alcançar uma família, é a palavra que vai alcançar o enfermo, é a palavra que vai alcançar aquele que estava já destinado à morte. É a palavra sendo liberada, a palavra alcançando um fim proveitoso, alcançando, sendo liberada, alcançando a vida, alcançando família. Queridos, o que eu estou aqui para falar para vocês hoje é não deixa ninguém se perder. Não deixa ninguém ir para outro caminho. Se você está passando e você viu, olha. Aperta a mão, dá um abraço. Um aperto de mão salva vidas. Um abraço salva vidas. Seja ouvido de alguém. Quanto tempo? O tempo necessário. Mas pregue a palavra, porque tem gente que só quer nos procurar só para falar mazela. Não, porque minha vida está assim, minha vida está torta, está assim, está assim, está assim. Aí você começa, não, mas Deus é bom. Olha, coloca Deus na sua vida. Olha, vamos no culto lá na igreja. Não, porque quando tiver tempo eu vou. Não, você tem tempo. A questão é que você não quer. Por quê? Porque não quer mudança. Não quer viver uma novidade de vida, não quer ter uma expectativa diferente, não quer ter uma história escrita diferente. Sabe, irmãos, não é somente falar assim, essa pessoa já falei com ela 10 vezes e nada acontece. Isso é incredulidade nossa. Porque acontece sim. Não tem como a palavra não ser pregada e algo acontecer dentro de uma pessoa. A sementinha está sendo lá lançada. A palavra está sendo pregada. Ela tem a parte dela, responsabilidade dela. Mas nós também temos a nossa. Jesus não falou que nós deveríamos desistir de ninguém. Mas Ele falou que nós deveríamos amar uns aos outros. Tudo bem que tem pessoas que desistem de si mesmas. Mas ainda assim, Deus não desiste de ninguém. Queria chamar o Ministério de Música, por favor. Vem cá aí.
Ele fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso abre um leque infinito. Ele não está falando que ele veio para algumas pessoas. Ele não está falando que ele veio para somente essa classe. Ele fala: ninguém. Ele dá acesso agora a todos através dele. Ele fala dele mesmo: eu sou o acesso. E se você crê em mim, se você crê em mim, nas minhas obras, se você aceita que eu vim de Deus, eu mudo a tua história. Eu mudo a sua vida. Toda língua, povos, nações agora têm acesso. O acesso foi liberado através dele. Jesus, queridos, é o único caminho que a gente pode apresentar para um mundo que cada dia tem se aniquilado mais e mais. Tantas pessoas se desfazendo da própria vida. Tanta gente querendo saúde dentro de um hospital e tanta gente fora dele fazendo de tudo para ir para dentro. Jesus salva, cuida, transforma a vida do ser humano. Do pior, Douglas, do pior que seja. Não tem ninguém que Deus não possa alcançar. O pior, Douglas, o pior. Mas o estuprador de criança também. O assassino também. Poxa, o mentiroso também. Se ele reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida, as coisas mudam. Pode ficar de pé. Reflita sobre o que a gente ouviu aqui essa noite. Existe um clamor do céu. Existe um clamor do céu. Deixa Deus ser adorado através da sua vida. Deixe que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Sabe, queridos, aquele que anda com Cristo atrai gente problemática. Aquele que anda com Cristo, ele tem a palavra certa no momento certo. Porque ele permite que Cristo, através dele, haja, alcance, toque. Aquele que anda com Cristo torna as coisas mais fáceis. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.